Boa tarde, Bahia, 2024 já. A gente teve o primeiro programa do ano ontem, hoje é o segundo programa do ano, dia 2 de janeiro do ano de 2024. É sempre uma satisfação ter a sua audiência aqui na tela da Band, no som da rádio Band News FM Salvador e também no nosso canal do YouTube, Band News FM Salvador, que você pode se inscrever. Léo Souza, mais uma vez aqui com a gente. Léo, satisfação em recebê-lo aqui. Boa tarde, Victor Pinto. Faz tanto tempo, ele via no Quanto passado. Tempo? Rapaz, feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra você, afinal ontem não estava aqui. E vamos nessa, começando o ano impactante aí, né, Victor Pinto? A gente sempre fala muito de política e esse ano vai pegar fogo. Vai pegar fogo, e para conversar com a gente, ele que já vai receber na próxima vinda dele um crachá da Band, porque é o nosso parceiro aqui do nosso programa sempre, professor Cláudio André. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos lá, Léo. Então, professor, vamos lá. Temos muitos assuntos. Esse ano vai pegar fogo aí, ano eleitoral. Na esfera municipal, vamos começar aqui por Salvador. O que é que a gente pode projetar? Para além dos nomes dos candidatos, você acredita que tem um tema que pode ser assim, mais forte nas eleições aqui na capital baiana, que possa assim dar o norte dessa eleição? Como, por exemplo, na esfera estadual a gente viu a segurança pública tendo um papel central. Na esfera municipal, você vê um tema que pode dominar aí os debates? Vejo, podemos até dividir em dois, né? Numa primeira dimensão, a questão da mobilidade urbana, a questão do transporte, o sistema de transporte como um todo, né? Pensando no metrô, articulado com o BRT, com o preço da tarifa, né? Dos ônibus. Então eu vejo que é uma temática que de alguma forma cerca a cidade, todos os segmentos. E numa segunda dimensão, eu continuo vendo que há uma pauta macro estrutural, que é a questão da economia, do emprego, né? Essa é uma questão que perpassa por discussões que são relativamente positivas, quando a cidade vai conseguindo, através da economia de sol e verão, através do turismo, né, injetar recursos que impactam na geração de empregos formais. No entanto, do ponto de vista mais estrutural, na série histórica, Salvador tem, né, uma dificuldade histórica em pensar como vai conseguir, de fato, se apoiar na região metropolitana e, de fato, ter ações mais integradas a médio e longo prazo. Então, do ponto de vista eleitoral, são duas pautas que sempre são muito importantes porque estão no cotidiano, né, das famílias, ter emprego e, obviamente, que se locomover na cidade. Professor, acredita que o debate nacional vai contaminar a eleição? Lula, ano passado, no congresso eleitoral que o PT fez em Brasília, até consegui pegar ali no meio de dezembro, ele fez um discurso dizendo que achava que essa discussão ideológica Lula versus Bolsonaro e continuaria e iria interferir no jogo eleitoral municipal. A gente já viu exemplos que isso não interfere, que o municipal tem uma característica muito própria. O estadual, sim, é concatenado com a discussão nacional. Por exemplo, Salvador. A gente teve ali aquela candidatura de ACM Neto em 2018 contra tudo e contra... ou 2012, contra tudo e contra todos, porque os senadores eram... o governador era Jacques Wagner, os senadores eram aliados de Jacques Wagner e Lula na crista da onda em popularidade no Lula 2. E Neto conseguiu desbancar Nelson Pellegrino, que era o candidato do PT. Então, e Neto era recorrente nas entrevistas com a gente da imprensa, dizendo isso, que não acredita que o nacional interfira no local. Esse ano, essa engrenagem vai ser diferente, na sua opinião, professor? Vai depender do contexto de quem são os candidatos, quais são os partidos, né? Sobretudo se o partido de Bolsonaro vai ter o lançamento de candidatura nas grandes cidades. Se a gente tivesse que dividir em dois blocos, a gente pode avaliar que em cidades médias e pequenas, né? Pequenas e médias, enfim, a gente tem uma situação muito voltada para o local. Nos grandes centros urbanos, a gente passa a ter um eleitorado que reflete em maior medida o cenário nacional. Ou seja, se a gente olha as bases, né, sociais e ideológicas de capitais como São Paulo, Rio, Salvador, olhando também para Belo Horizonte, Porto Alegre, a gente vai perceber que, de fato, você tem um eleitorado que é mais cristalizado do ponto de vista do comportamento eleitoral. Quando a gente compara a votação desses partidos, né, PT, PSDB e
agora o PL, né, de Bolsonaro, Sim. a gente pode perceber que pode de fato haver uma inclinação para ter um eleitorado que vai pensar no cenário nacional. No entanto, é uma eleição de forte apelo para os debates locais. Então, não dá para pensar que a gente vai ter eleição focada na discussão, por exemplo, sobre a relação do Brasil com a China, né? Do ponto de vista ideológico, a direita, como pensa Bolsonaro, a esquerda, como pensa o PT de Lula. Então, é uma eleição que tem esse apelo, né? A gente teve uma eleição atípica em 2020, porque ela foi praticamente monotemática por conta da pandemia de Covid-19. Então, é uma eleição num outro patamar, com outras discussões para além da saúde. Eu vejo que, de fato, o eleitorado vai olhar mais para a questão local. Agora, obviamente, que tem uma parte da plateia, uma parte do eleitorado que fica mais seduzida no alinhamento partidário. Isso daí é possível perceber nas capitais. Professor, saindo um pouquinho do debate eleitoral, fazer um balanço aí na esfera federal. A gente teve o primeiro ano do governo Lula, ano 1 de Lula 3, né? Ano 1 terceiro de ano Lula do governo 3. Lula. Perfeito. Começou ali com uma certa dificuldade ali com o Poder Legislativo, depois houve aquela acomodação, um diálogo maior com partidos do Centrão, que passaram a compor também o governo. Tivemos votações importantes, ajustes econômicos. O balanço que faz nessa relação política aí de 2023 e agora para 2024, qual você acha que deve ser os desafios aí do governo federal? Olha, Léo, é interessante que daria uma série, né? Poderia ser o para algum Bahia stream, só dessa pergunta aí. porque o governo começa numa transição muito difícil, porque houve mudanças muito de dimensão gigantesca, de dimensão burocrática do ponto de vista da máquina pública. Então, eu entendo que a transição do Lula 3 já começa em 2022 em um cenário muito adverso, de conseguir entender o que é que aconteceu em relação à máquina do governo e o que é que poderia, né, ser de fato revertido. E no 8º dia do mandato, a gente tem uma tentativa de golpe, né, uma tentativa explícita, organizada, não foi bem sucedida. No entanto, ali já deixou o governo recuado. O governo precisou chamar os governadores, os prefeitos, precisou aumentar o grau de confiança na aliança com o Centrão, na aliança com Arthur Lira. Então, foi um governo que começou na defensiva. E eu entendo que ao longo dos meses de 2023, o governo, de fato, começou a entender quais eram os pontos mais sensíveis, quais eram as dificuldades. E eu entendo que esse é o grande marco do ano de 2023, a reorganização. Eu até tenho usado outro termo, né? Eu tenho usado redesenho das políticas públicas. Né? Mas é uma reorganização. Então, isso foi muito forte, foi um ponto muito evidente ao longo de 2023, na perspectiva de remontar as agendas, a relação federalista com os municípios, que foi assodada, né? Ficou esgaçada também diante do respeito, diante do diálogo que deveria ter com os municípios, independente de partido. Vocês devem perceber, diante da cobertura jornalística, o quanto há um cenário de estabilidade política. Tem um governo que acerta e erra e ele tem oposição, né? Então eu vejo que esse foi o grande balanço. Mas surgiu uma coisa aí que é muito interessante. O fenômeno da segurança pública. Já era uma bomba relógio, a gente já vivia esse problema há muito tempo e eu entendo que é um desafio que o governo não esperava, né? O governo, de fato, não tinha uma perspectiva de ter que lidar, e vejo até que ele não se preparou para isso, né? Para, de fato, dimensionar políticas públicas que conseguissem dialogar com o desafio na relação com as polícias, a violência, os grupos de extermínio, as facções, as milícias. Então, é um baita desafio. E no cenário internacional, a guerra entre a Israel e a Palestina como um ponto importante da gente entender que isso atrapalhou, em parte, a condução do Brasil em conseguir redobrar
a confiança da sua política externa na relação com os países, focando na perspectiva do comércio exterior. Esse foi um ano de 2023 no qual o pragmatismo do governo foi fortemente orientado a fechar negócio, a conversar com diversos parceiros, enquanto uma atitude correta, né? Uma visão pragmática do governo federal em restabelecer, né, relações com a União Europeia, com a China, o diálogo com os Estados Unidos. Então, é algo que volta, né, ao ciclo que sempre foi, nas últimas décadas, a política externa brasileira, né, de pacificar, de conversar e ter um diálogo com todos os blocos geopolíticos. Para você que está em casa nos acompanhando, você que está nos assistindo aqui na tela da Band, você que está acompanhando a gente na Rádio Band News FM Salvador, é uma alegria ter a sua audiência sempre com o nosso Boa Tarde Bahia. Não é Lorena que está aqui ao meu lado, Lorena não está diferente, é Léo Souza que está compartilhando comigo essa bancada. Hoje estamos conversando com o professor Cláudio André, já fazendo um balanço do que vem a ser, dos temas que vão ser recorrentes nas eleições desse ano. Eu não vejo a hora de chegar logo no mês de outubro. Eu já estou na contagem regressiva para outubro deste ano, porque é quando filho chora e mãe não vê. Não, você estava você está na contagem regressiva desde outubro de 2022. Tô nessa pegada aí. Mas, professor Cláudio André, a gente vê que, por exemplo, o PT é aliado do PSD, por exemplo. Os partidos são aliados, mas internamente eles se digladiam pelo número de prefeituras. O PSD tem mais de 100 prefeituras, o PT tem 30 e poucas prefeituras. O cenário deste ano é um cenário decisivo para o espaço de 26, não procede? Procede, sim. Os partidos têm suas diferenças internas, têm projetos, né, pessoais ali, pessoais no sentido não indivíduo, mas de carreira política. Então, é comum que em alguns cenários haja divergência de interesses, de estratégias eleitorais, mas é uma eleição muito importante. Me parece que há um sentimento na base governista de que a eleição de 2024 vai reorganizar uma base que foi modificada, e aí eu entendo que a derrocada do PP, a saída do PP da base aliada do PT, interfere diretamente nesse redesenho, né, nessa montagem de um novo mapa eleitoral na Bahia. Mas aí você tem Carleto no avante tentando suprir essa lacuna do PP na base governista. Sim, né? Um cenário pós-PP, né? Então, é de fato um cenário muito decisivo. E vejo também que o espaço que a oposição projeta, né, aqui na Bahia é numa perspectiva também de conseguir, de fato, guardar seu eleitorado, principalmente olhando para as grandes cidades. Quando a gente pega o censo do IBGE de 2022 e olha lá as 10 maiores cidades baianas, a gente vê claramente ali um entrecruzamento com o eleitorado que está mais inclinado para a oposição, né? Para a liderança do ex-prefeito ACM Neto. Então, é uma eleição decisiva. E vejo que há outro fator que a gente deve considerar. Com o advento do orçamento secreto, né, com uma perspectiva mais semipresidencialista de protagonismo orçamentário do Congresso, a gente passa a ter, dentro desse ciclo, um papel fundamental dos prefeitos em, de fato, entregar aos deputados o que prometeram. Sim. Não é isso? Então, cada deputado ali projetou em 2022 uma base eleitoral e agora é o momento de confirmar se essa base, de fato, ela se manterá nesse ciclo até 2026. E é uma eleição que eu considero muito importante e, na Bahia, ela tem um caráter ainda mais especial pela relação que está acontecendo em Brasília. União Brasil, que é esse polo aglutinador da oposição, ele tem tido uma relação, né, de se aproximar de forma contínua ao PT. Então o cenário de 2026 que está sendo montado, ele tem muitas peculiaridades. Do ponto de vista das últimas décadas, pode ser a primeira eleição em que nós teremos um polo, né, um polo histórico, né, pós-carlista, aderindo a Lula e, de fato, subindo no palanque do presidente em uma eventual candidatura à reeleição.
Então, é um cenário novo. A gente vai ter que olhar para 2024 para conseguir desvendar e apresentar tendências, né, para o que vai acontecer em 2026. Foram algumas vezes aqui, ao longo desse ano de 2023, que nomes do União Brasil Baiano, aqui ligados a Neto, foram cogitados aí para assumir ministério, né, de Lula. Vamos acompanhar. Eumar Nascimento, Paulo Aze, o próprio ACM Neto foi ventilado como um possível ministro de Lula. Onde tem fumaça, né? Tem fumaça, tem fogo. Onde tem fumaça, tem fogo. Falar em ACM Neto, ele pesa na eleição desse ano? Ele é um cabo eleitoral de peso, na sua opinião? Porque assim, ele é um cabo eleitoral de peso em Salvador. Isso é fato. Salvador e região metropolitana, as urnas mostraram isso em 2022. Mas no interior do interior, o que é que o professor acha? Eu acho que merece pesquisa eleitoral para a gente testar, né? Mas numa eventual ausência de pesquisa aplicada dentro de um município ou território, enfim, eu vejo que com o resultado das eleições, a gente vai ter ACM Neto pesando mais, é uma hipótese, né? Pesando mais em cidades maiores, com maior grau de urbanização e num grau menor, conforme o mapa eleitoral de 2022, nas cidades menores, as quais a diferença de votação dele para Jerônimo foi enorme. Então, eu vejo, Victor, que de fato ele tem um peso maior na região metropolitana e nas grandes cidades, até pela perspectiva que ele acumula do ponto de vista de uma imagem de um gestor, de alguém que consegue ter um modelo de governança, uma liderança que passou pela Prefeitura de Salvador e saiu muito bem avaliada, apesar das divergências, todo mundo reconhece, né, que havia um modelo de governo, de implementação de uma gestão. Então ele pesa bastante. Eu vejo que o resultado eleitoral na capital em 2022 credencia essa nossa tendência de vê-lo como um cabo eleitoral de muito peso. Agora tem uma interrogação nessa carreira política que está quase interrompida do ponto de vista de mandato, né? Como é que o ex-prefeito vai se posicionar no cenário nacional? Ele tem colocado uma interrogação. Isso, inclusive, me leva a refletir como é que o prefeito Bruno Reis vai se encaminhar como candidato à reeleição, olhando para o governo federal, né? É uma questão também que a gente vai precisar entender como é que vai se definir, se ele sobe no palanque e diz eu sou, né, de oposição, eu sou independente, ou se ele diz, olha, o meu partido ele tem ajudado o governo Lula. Está na base, né? Ele está na base até pela perspectiva do que vai chegar, o que é que a gente vai observar em outubro deste ano, né? Ou seja, até o cenário eleitoral a gente já vai ter consolidado a campanha, né, de Eumar Nascimento para a presidência da Câmara dos Deputados. Então, pode ser um cenário ainda maior de adesão ao governo de Lula. Então, é um cenário desafiador para ACM Neto, como é que ele vai pensar e projetar a relação dele com o cenário federal. Professor, eu gostaria de explorar um pouquinho mais esse ponto aí que você tocou da peculiaridade, né, dessa eleição aqui, principalmente no estado da Bahia. Porque eu estava lembrando aqui na cabeça com um certo... o PP sendo um pouquinho murchado, né, depois que saiu da base do governador Jerônimo Rodrigues para as eleições passadas e a derrota junto a ACM Neto, um redesenho grande ali, porque nos últimos anos a gente se acostumou a ver um cenário mais ou menos estável. A gente tinha PSD e PP e aí variava. Às vezes o PP passava um pouquinho, o PSD, mas os dois ali com mais de 100 prefeituras, inclusive. Se a gente colocar aqui 400... A Bahia tem 417 municípios. Os dois partidos tinham ali 200 prefeituras. Né? Dá pra gente colocar que talvez essa seja a eleição assim, mais peculiar e talvez decisiva no sentido de redesenhar esse tabuleiro dos partidos. Victor mencionou bem aí o Avante ganhando uma certa força, talvez até sendo um pouquinho turbinado para não deixar o PSD crescer demais. Eu acho que é um pouco disso do Avante. É justamente para turbinar um partido que freia um pouco o peso que o Otto Alencar tem as ocupações de Otto e possivelmente brigar por Rui Costa em 2026. Isso a gente está divagando aqui, mas pode ocorrer, mas voltando. Porque o PSD pode se tornar entre aspas, um monstro ainda maior se avançar, com o PP, o concorrente direto ali, um pouco mais fraco. Tem muitos fatores aí, muitos redesenhos aí, né? O PT, por exemplo, pode perder Lauro de Freitas, pode ganhar Camaçari, né? Falando de possibilidades, né? Conjecturas. Sim. Eu vejo que isso está em aberto.
e vai depender do modelo a ser implementado pelo Conselho Político do governador Jerônimo Rodrigues, porque é exatamente essa tática eleitoral, não permitir um aumento de conflito eleitoral dentro da base governista, porque implode, né? Quando você passa a ter um racha, no final das contas a briga passa a ser não para defender o governador, né? Mas para cada um sobreviver no cenário local. Então eu vejo que a chegada do MDB, né, é algo que a gente deve observar. A questão do Avante, como o Victor e você colocou muito bem, Léo, é de fato algo a se perceber. Se vai haver um crescimento de aliados históricos do PT, como o PCdoB, né, o PSB, liderado pela deputada federal Lídice da Mata. Então a gente deve observar de fato e até mesmo como é que fica o lado da oposição. Eu vejo que não há um cenário de desidratação do PSD. Eu vejo que não é. Mas, de fato, você tem partidos que vão conseguindo montar o tabuleiro e querem ter candidatura, né, a prefeito. O caso, por exemplo, de Vitória da Conquista, eu vejo que é um cenário muito interessante, porque parece que a vereadora Lúcia Rocha vem despontando como, de fato, uma liderança que tem competitividade, que tem viabilidade eleitoral para as eleições deste ano. Então, como é que o MDB olha para esse palanque, para esse município que é um dos maiores da Bahia, né? Como é que ele dialoga com o PT em relação a Salvador? Então, é uma engenharia eleitoral gigantesca e, de fato, a grande questão é qual vai ser o método, né? Como é que o governador e o PT chamarão para si a responsabilidade de montar essa tática eleitoral, tentando mitigar ao máximo, tentando diminuir os impactos que uma eleição causa quando você tem disputas dentro, né, da base, e isso pode, obviamente, que enfraquecer o governo diante de um cenário que é de briga, né, de aliados que podem levar a uma ruptura. A gente sabe que o processo eleitoral é muito difícil, né? As divergências ficam mais acentuadas e, do ponto de vista sociológico, antropológico, a eleição municipal ela é muito diferente. A eleição numa cidade pequena define onde é que você vai comprar o pão. Define onde é que você... Qual é o seu grau de sociabilidade. Então, é algo que, para a gente das ciências sociais, da ciência política, a gente entende que tem determinadas dimensões da eleição que fogem a um caráter mais objetivo do voto A ou B. Envolve toda uma intersubjetividade, né, da forma que você vai viver nas relações sociais mais imediatas e objetivas, né? A gente está conversando com o professor Cláudio André, aqui no nosso Boa Tarde Bahia, na tela da Band, no som da Rádio Band News FM. A gente está chegando nos minutos finais do nosso programa. Além do ACM Neto, Jerônimo Rodrigues já colou o suficiente para ser um nome forte na eleição, porque eu acho que a tática dele de percorrer esse município de maneira exagerada e acelerada é justamente para se tornar conhecido, porque a gente percebe que não só, isso não é menosprezar o governador, muito pelo contrário, mas foi a força de Lula e a força do partido que o elegeram. Essas duas forças elegeram o Jerônimo, mas ele tenta correr atrás do prejuízo para se fazer conhecido e interferir no jogo local também, né? Sim, e um planejamento de imagem, de construção de marketing político. Eu vejo que, primeiro, né, Victor, que qualquer governante que herda 2 ciclos de poder já fica difícil governar. E o carlismo vivenciou isso muito bem. São 16 anos no lombo com aqueles temas ali gritantes nas costas. E ciclo de poder, de aliados, distribuição de cargos, quadros burocráticos dentro da máquina pública. Então, ele já precisa ter muita habilidade para governar diante deste cenário. Numa segunda perspectiva, eu vejo que a estratégia que o governador tem utilizado é ser o governador do interior. Não sei o que vocês acham, mas eu entendo que ele, diferente do ex-governador Rui Costa, ele entende, até pela fórmula, né, eleitoral que o colocou como governador nas eleições, o interior. Exatamente. Foi exatamente, inclusive os pequenos municípios que conseguiram aumentar a diferença de votos, conseguindo reverter a derrota nas grandes cidades, né? A derrota para Semineto. Então, eu entendo que ele quer imprimir essa marca de um governador do interior e acho que há uma ansiedade de quem foi eleito numa margem de fato menor. Algo que aconteceu com
com Rui Costa em 2014, né? Ele foi eleito governador numa margem também ajustada, mas a de Jerônimo é menor que a de Rui. Menor. A de 52,48, a outra foi 54,46, algo assim. Então, eu percebo que ele tem essa perspectiva, a ansiedade também de aproveitar a relação com o governo Lula. Vejam que, olha que interessante, diante de uma interiorização, né, enquanto estratégia política do mandato do governador, ao mesmo tempo ele precisou dar conta em 2023 de um cenário internacional. Isso não estava projetado para o PT, mas veio exatamente de uma articulação do governo federal, né, da política externa de Lula, de colocar a Bahia no centro das estratégias, né, na relação com a China, a questão da BID. Você vai em Brasília, professor, o pessoal diz, aqui só tem baiano, aqui só tá vindo baiano, o governo federal que estou querendo mandar e desmandar na Câmara Federal, só tem baiano. Tá, realmente, eu acho um pouco de Lula, né? Surge uma vaga no Ministério da Justiça, já colocam baianos na fila. Você olha, já tem os novos baianos ali compondo aquela fila. Então, é isso. É um cenário que envolve, inclusive, esse lugar que a Bahia passou a ter. Não é à toa que a gente teve a indicação, né, do ministro do ex-governador Rui Costa para ser ministro da Casa Civil, a presença da Bahia dentro do Congresso, a presença da Bahia na relação do governo quando pensa a política nos estados. Vejam que na COP28, por exemplo, a Bahia surfou muito bem, né, no final de 2023, quando o governador Jerônimo Rodrigues lançou, em parceria com o Cimatec, aquele atlas, né, de mapeamento das potencialidades do hidrogênio verde, que é uma nova etapa de reindustrialização do mundo, porque envolve a descarbonização, né, da indústria. Então, é de fato um cenário internacional e aí entra nesse estresse, né? Ele tem que dar conta do cenário internacional, mas precisa ir para a China e ao mesmo tempo tem que ir em Mucuri, precisa visitar o município lá de Jequié. Então, é de fato um desafio gigantesco, mas eu vejo que é esse método que ele vai prosseguir agora em 2024. Nosso tempo está chegando ao fim, professor, então rapidinho aí, falamos muito agora de 2024, mas a gente sempre projeta um pouquinho 2026. Voltando para a esfera federal, quando a gente teve a eleição de Lula, foi dada uma largada implícita ali, já que o presidente Lula falou que não seria candidato à reeleição. Então, muito já se falava... Até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. Eu tô assim, a conferir. Sempre, né, Victor? Pois é, mas vamos trabalhar com esse cenário aí. Falou-se muito aí, naturalmente, o ministro Rui Costa, como nome forte do PT, 2 vezes governador, ministro da Casa Civil. Existe essa certa disputa interna aí. Esse ano teoricamente saiu um do xadrez, que foi Flávio Dino, foi pro STF, né? Mas fala-se muito em Rui Costa, fala-se muito em Haddad. Fazendo um balanço agora de 2023, que acho que quem sai maior, quem sai menor, rapidinho, porque o nosso tempo tá acabando. 1 minuto. Nossa, quase o debate da Band. Tá chegando. Candidato chegando. Olha, eu vejo que tem uma competição interna, entre aspas, saudável, porque Lula escolheu um governo de notáveis. Não é isso? Então, a gente olha para o ministério, você tem políticos com uma vasta carreira política ou alguém que tem uma vasta carreira acadêmica. Então, de fato, a gente percebe que essa escolha, obviamente que colocou para Lula, num cenário de muitas viagens internacionais, a condução de quem mandaria no governo no dia a dia. Então, houve ali uma reacomodação de agendas, mas eu vejo que o ministro Fernando Haddad é o candidato favorito, porque é de São Paulo, né, porque tem trânsito e tem feito um mandato voltado a dialogar bastante com o mundo da política e com o mundo do mercado. E foi candidato a presidente em 2018, foi bem, né? Alguém que perde uma eleição presidencial com 46%. É enorme, 1 minuto, já bateu, candidato, né? Seu tempo. Eu vejo que é ele o nome mais natural, mas eu vejo que Lula vai ter uma certa habilidade para conduzir essa discussão de uma forma muito silenciosa, até porque talvez o cenário mais provável é que ele seja candidato à reeleição. Professor, muito obrigado pela participação. Valeu. Maravilha. Em breve, tá só começando, vai voltar algumas vezes. Primeiro, boa tarde, Bahia, que eu estou aqui em 2024. Maravilha. Não vamos mais. Léo Souza, valeu. Valeu, Victor Pinto. Forte abraço a todos e até amanhã. Boa tarde, Bahia, 2 da tarde aqui com a gente. Tchau, tchau.